Boa noite, estamos entrando no ar com mais uma live do Clube dos Mestres do Sagrado Pão. Dessa vez, o clube trouxe as mulheres, então é o Clube das Mestras do Sagrado Pão que está fazendo a live de hoje. E as nossas convidadas para falar sobre a profissão padeira, seus desafios, como é estar nessa área, são, primeiro vem Márcia Noidel, para falar com a gente. Márcia, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom. Se apresenta aí para a nossa audiência, por favor. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Márcia, sou professora de confeitaria e panificação. Eu dou aulas numa escola aqui no Tatuapé, em alguns lugares de escola de confeitaria, né? E entrei nesse mundo da panificação através da confeitaria. Tive a necessidade de procurar mais sobre a panificação. E por isso eu estou aqui a convite do Carlos para falar um pouco desse desafio das mulheres na panificação, na padaria, como padeira. Participei até de um concurso que fui convidada de melhor padeira e peguei segundo lugar. Foi uma honra estar participando. Fiquei muito feliz e espero poder estar agregando alguma coisa para vocês. Valeu, Márcia, muito obrigado. E agora a nossa próxima convidada é Silvana Suzuki. Boa noite, Silvana, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Silvana. Se apresenta aí para a nossa audiência. Para quem não me conhece, sou Silvana, né? Era professora até há uns meses atrás, agora eu estou como consultora. Espero agregar para vocês, né, todo o conteúdo aí da padeira, que eu amo essa área muito, gosto muito. Aprendi a gostar, na verdade, porque antes eu não era dessa área, e é uma área que está crescendo muito, principalmente nas mulheres. Bacana, Silvana, eu já te conheço há um bom tempo, e com certeza vai agregar, né? Você tem um histórico bacana aí, como o da Márcia também, e a gente vai, com certeza, ter uma live bacana. E agora eu vou chamar, né, o criador do Clube das Mestras do Sagrado Pão, o nosso grande amigo e chefe, Carlos Andrade. Fala, Carlos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Luiz Rodrigues. Boa noite, Clube dos Mestres, Clube das Mestras do Sagrado Pão. Hoje vamos trazer aí aos nossos telespectadores, boa noite a todos, né? Desde já agradeço o carinho, a satisfação e o incentivo que todos nos têm dado. Não esqueçam de deixar o seu like, clicar no sininho, se inscrever no nosso canal para a gente continuar aqui trazendo novas e boas, né? Hoje temos a honra de ter aqui as padeiras experientes, né? Onde já temos professoras, que nem a Silvana Suzuki, agradeço a presença dela aqui. Durante muitos anos foi professora do Senai, né? Eu não tenho dúvida que tanto o Carlos Andrade como muitos alunos, né, e fãs e clientes seus falaram bem da sua panificação, da sua confeitaria praticada. Hoje, como consultora, foi também a nossa jurada, né, do nosso clube, do nosso concurso do Sagrado Pão das Mestras. É uma honra estar contigo hoje, vamos aprender muito, vamos entender um pouco, discutir sobre o machismo na panificação, né? Os homens que acham que só eles sabem, eles vão ouvir hoje e vão aprender com as mulheres também, como eu aprendi, né? Temos a honra também e a satisfação de receber hoje a participação especial da Márcia Neude, além de hoje professora, confeiteira, padeira, e também ficou em segundo lugar no nosso concurso do Sagrado Pão, somou muito, fez pães maravilhosos, espetaculares, teve um segundo lugar. Obrigado Márcia, por você aceitar o nosso convite. Obrigada pela oportunidade. E os telespectadores hoje vai ganhar muito, não saiam daí, aproveite mais uns minutinhos, que a gente vai falar sobre, que eu falei, sobre o machismo na panificação enfrentado pela padeira mulher. Vamos falar da nossa estrela principal, que é o nosso bom pão, né? Vamos falar da nossa panificação brasileira,
Vamos falar também da padaria que mais tem padeira, mulher e confeiteira do Brasil hoje. Vamos falar também da Leteia, né? A padeira aqui, uma padaria excelente na cidade de Itu, aqui próximo de São Paulo. E muito mais vamos falar hoje sobre pão, sobre farinha e sobre padeira, sobre as vitórias e as dificuldades da padeira no mercado da panificação. Luiz Rodrigues, está contigo, começou. Seu microfone está desligado. Luiz, o seu... Oi. Ei, boa. Eu estava desligado aí, desculpa aí. Antes da gente iniciar, eu vou dar uma passadinha aqui, né, nos comentários aqui que estão da nossa audiência, né? Certo. Márcia Cecília Bezerra Tavares. Oi, Silvana, que belo momento para te assistir. Quero aprender muito. Parabéns. Obrigada. Luciane Ribas. Parabéns, querida Silvana. Sucesso. Aqui tem Márcio Ramos. Boa noite, parabéns, estamos ansiosos. Moacir Ramos, perdão. Boa noite, parabéns, estamos ansiosos. Moacir, Panificação Senai 2015, professora Silvana. Neia, minha esposa, Confeitaria Senai 2015, professora Andréia. Estamos fazendo pães e bolos na Bahia. Olha que legal. Abraço. A Angela Totti também manda parabéns para a Silvana. Alexandre Rodrigues, eu também estou aqui. Sucesso. Alan Tavella, né? Se é incrível. Simone Pressegue, boa noite. Boa noite. Parabéns. Está aí, tem vários. Olha, vou ser honesto, é a primeira live que a gente já começa estourando de comentário. Isso é bacana. Esse é o diferencial, né, Luiz? Exatamente. Por isso que é bom trabalhar com mulheres, né? Sempre o resultado é mais positivo. Sempre energia diferenciada e muito boa. Exatamente. Então, para a gente abrir, é o seguinte. A gente sabe, o Carlos já estava dando uma palhinha aí, a profissão de padeiro, o setor da panificação, ele é dominado, em sua grande maioria, pelos homens, né? É um setor, não vou assim dizer machista, mas é fechado pelos homens, né? Sim, em sua grande maioria, são os homens que estão ali na frente de serem os padeiros. Para vocês que têm o conhecimento técnico, a habilidade de fazer o produto, têm o conhecimento didático, o conhecimento mais escolar, né, para passar informação, para vocês, como é que foi entrar nesse mercado tão fechado e, assim, em termos de estar, em sua grande maioria, dominado pelos homens? Eu vou pedir primeiro para Márcia fazer seu comentário. Márcia. Oi. Então, eu nunca trabalhei na padaria especificamente, tá? Eu trabalho dando aulas, né? Mas eu tenho amigas padeiras que a gente já chegou a conversar sobre esse assunto, da dificuldade do preconceito de ser uma mulher padeira. Até assim, nas aulas, a gente percebe, quando tem curso de panificação, a maioria dos alunos são homens e não mulheres. Numa turma, sempre tem uma ou duas mulheres. Quando eu fiz curso de panificação, que eu fui procurar me aperfeiçoar, na minha turma tinha eu e mais uma mulher. O resto era tudo homem. E, assim, a gente percebe esse preconceito, acho que já vem antigo, né? Porque antigamente, na padaria, era padeiro, não existia padeira, né? E hoje em dia, com essas gourmetizações dos pães, essas especificações, as mudanças que tiveram na panificação, eu acho que a mulher acabou ganhando mais espaço, que a mulher, por um lado, eu acredito que ela é mais caprichosa, ela é mais dedicada, não que o homem não seja, mas por ser mais delicada, nessa parte, acho que a mulher sai melhor, tá? E já tem o preconceito, acho que machista, da mulher padeira, pela parte mais bruta. A mulher não consegue carregar o saco de farinha, Sim. Os equipamentos são mais brutos.
Então, acho que o preconceito é nesse lado, entendeu? Então, acho que agora está abrindo mais espaço com essa nova formatação das padarias, que são essas padarias mais, tipo, mais, como é que a gente vai falar? Uma delicatessen, que além de produtos, o pãozinho francês, tem o pãozinho de fermentação natural, aquela coisa mais artesanal. Então, está chegando mais a parte feminina, dando mais força para esse mercado. Bacana. Silvana, vou puxar você para a conversa também, manter a Márcia aí na tela. E aí, para você que tem a questão de foi professora também, é uma consultora, ia para dentro da padaria, vê o trabalho, como é que funciona, como é que é tentar passar informação, uma mulher, né? E como a Márcia falou, tem toda aquela coisa em cima, o trabalho é bruto, é isso, é aquilo. Como é que é uma mulher chegar, falar com um padeiro, normalmente é um padeiro com mais de 10, 15 anos de experiência, transferir isso para ele? Como é que foi para você? Como é que você enxerga isso? Na verdade, Luiz, hoje eu vejo que as mulheres, né, exercem várias funções, né? Então, inclusive a arte de fazer pães. E eu me deparei muito quando eu fui no sindicato, que eu dei aula para os padeiros, e eles falavam para mim, eu vou ter aula com uma mulher? E eu ficava quieta, né? E até que um dia eles falaram para mim, não é que a mulher é capaz de ser uma padeira? Então eu acho que a mulher ainda, ela se sente muito insegura em entrar nessa área, né? Ela quer entrar, mas devido às pessoas falarem, a mulher não sabe fazer pães, as mulheres não aguentam, né? Carregar um saco de farinha, então elas acabam partindo para outra profissão, né? Para uma confeiteira. Mas eu acredito que está crescendo muito. Eu vi muita diferença de uns 5 anos para cá, muitas mulheres fazendo cursos comigo, né? E eu tive um curso que tinha mais mulher do que homem. Então, é uma profissão que está crescendo muito, vai continuar a crescer, porque a mulher, tudo que faz é bem feito, né? É o que a Márcia falou. Não é que o padeiro não faz, mas a mulher, ela é mais detalhada. Eu me deparei com uma situação que a pessoa falou para mim, mas professora, eu posso conversar com você no intervalo? Eu falei, lógico. Aí ele falou assim, sabe o que é? Eu vim para ter aula com um homem, e não com uma bonequinha de porcelana. Não. Então o preconceito aí não é muito, né? E eu fiquei olhando para ele, não respondi. E ele falou assim, você está me entendendo? Eu falei, eu só tenho uma resposta. Quando terminar o curso, você me procura e diz o que você achou da aula. E aí ele me procurou, ele falou assim, não é que a padeira mesmo dá certo? Então eu acho que é isso, eu acho que o fazer pão é além de estudar, e a mulher vai atrás disso. Primeiro, ela vai atrás da técnica, né? Ela vê muito como não é o fazer, e sim o entender para depois fazer. É isso. Eu concordo com vocês. O fato da mulher ser extremamente detalhista ajuda bastante dentro, não só dessa, como da maioria das profissões. O fato dela ser mais detalhista, né? Torna o que ela faz com mais capricho, com uma condição melhor, e às vezes em resultado final. Não que o homem não tenha sua competência, como vocês já citaram. O Carlos Andrade, e aí? Você é o chefe padeiro, é instrutor técnico, trabalha no moinho. E aí, como é que você sai disso aí, rapaz? Então, Luiz, eu falo que é assim, né? Eu lembro que metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos delas. Então, eu, como padeiro, né, e como menino, né, ou homem, vamos dizer assim, não tenho dúvida de que as mulheres, quando se determinam a fazer qualquer tipo de coisa, nesse caso aqui, fazer o pão, eu não tenho dúvida que elas fazem bem feito, né? Isso não tenho dúvida. Tem até uma história bacana aí da Débora Sartori, né, que foi uma das mulheres mais jovens que se determinou a fazer os pães dela,
e enfrentou um forte machismo, né, dos homens, dos padeiros, que não acreditavam que ela era capaz, e ela pôs a mão na massa e mostrou para todos, né, que ela é capaz e que ela também inovou, ela fez bem feito, ela quebrou esse tabu, né, quebrou esse paradigma, né? Então eu falo, as mulheres, quando elas querem, realmente elas fazem bem feito, e eu não tenho dúvida disso. É por isso que eu falo, eu tento me atualizar todos os dias e procurar fazer o meu pãozinho bem feito, porque as mulheres estão com tudo, na minha opinião. E você está certíssimo, tá? Tem que correr atrás, né? Não é verdade? Eu falo que o As pão... mulheres passam por cima. Então, a gente aprende todo dia, né? E a gente precisa inovar todo dia. Eu falo que nessas 3 décadas de experiência fazendo pão, eu não fiz nenhum pão igual ao outro ainda. E o interessante desse comentário, eu vou citar que tem aqui um comentário aqui na linha, a cozinha da vovó, né? Que dá obrigado, Carlos, pelo apoio às mestras, né? Da Cristina Velege, né? Da cozinha da vovó. Exatamente. Ela faz assim, parabéns, Márcia, pelo caminho que está construindo. Isso eu acho bacana. Eu vejo que a mulher, nessa profissão padeira, está construindo um caminho diferente, está fazendo os homens que estão dentro da profissão repensarem o seu papel, aprenderem. A gente teve uma live há uma semana atrás, ou mais ou menos, que a gente conversava sobre sair de fazer apenas aquilo. Você tem que ir além para ser um profissional, para se qualificar. Estudar é muito importante, óbvio, né? Mas você tem que saber ir além, você se autodesafiar para você construir coisas diferentes. Tentar, é aquele ditado mais do que batido, né? Tentar resultado diferente fazendo igual é impossível, você não consegue isso. Eu acho que essa entrada da mulher no setor da panificação, padeiras, chefes hoje, vocês duas, a Márcia, a Silvana, que estão aí, dão consultoria, dão aula, sabe? Entendem do negócio a fundo. Isso é muito importante, isso está mudando a cara do negócio, e no atual momento em que o consumidor está mudando, o país está mudando, o mundo está mudando, realmente é hora de que as coisas tomem rumos diferentes. Agora, vamos falar um pouquinho de produto. Pão francês foi um tema bem debatido na última live que a gente fez. Como é que vocês duas enxergam o produto pão francês? Eu vou deixar as duas na tela, vocês podem dividir o assunto. Quer começar, Márcia? Quer que eu comece? Bom, eu acho que a Silvana tem mais experiência do que eu pelo contato com as padarias, né? Na minha visão, assim, você tem muita experiência. É uma honra estar aqui dividindo com você. Imagina com você também. Mas olha, eu só estou aqui, sou pequenininha, uma formiguinha, perto do Carlos e da Silvana, estou assim, super honrada. Eu acho assim, o pão francês é uma tradição, né? Não tem quem não goste de um pãozinho francês quentinho, né? Todo brasileiro gosta do pão francês. E a qualidade do pão francês tem que estar sempre, assim, ótima, né? O que eu acho, assim, eu sou um pouco adepta da fermentação natural, né? Então, eu sou um pouco contra que a gente compra os pães franceses na padaria, né, normal, tem muito aditivo para poder deixar ele mais bonito, para crescer, e eu acho ele muito indigesto. Então, assim, quando eu procuro fazer um pãozinho francês, eu procuro usar longa fermentação, pensando nisso, no sabor, além da qualidade da aparência, a qualidade do produto. E hoje a gente vê algumas padarias com essa característica de procurar a qualidade do produto, não só pensando de aumentar a durabilidade ou na aparência do produto, e sim na qualidade dele em si. E eu acho isso muito positivo.
Eu não sei a sua visão qual seria, Silvana. A minha visão é essa do pãozinho francês. Você está certíssima, né? Na verdade, as padarias, elas não conseguem se manter só com o quê? Com pães, né? Sim. E o carro-chefe de uma padaria é o pão É o pão francês. francês. Só que ele ficou esquecido, né? Por esse motivo, porque a padaria acabou entrando com self-service, com pizza e assim por diante. Mas eu acredito que eles estão resgatando a qualidade do pão francês, com fermentações naturais, igual você falou. Longa fermentação, né? Isso. E também com profissionais qualificados, né? Porque eu sempre falava para os meus alunos, não adianta você ter 20 anos de padaria fazendo pão francês se você não tem o quê? Se você não tem uma qualificação. Então, eu vejo hoje que esse mercado está entrando mais pessoas qualificadas, e com isso, eles estão conseguindo resgatar a qualidade do pão francês, com fermentação natural ou não, mas é lógico que a fermentação natural hoje ela está em alta, né? E acho maravilhoso o pão francês com fermentação natural. Ainda tem um mito, os padeiros, né? De que é um processo muito demorado, mas não é demorado, e você vai ter uma qualidade no seu produto final, que é hoje isso que os clientes querem. Antigamente, os clientes eles estavam preocupados com o quê? Com valor. Hoje ele está preocupado com qualidade e com valor. Mas é uma honra participar com você, porque eu vi a qualidade dos seus pães. Participei, viu? Ai, obrigada. Bacana. Ô, Carlos, eu te trouxe aí, porque agora você vai ter que falar alguma coisa, homem, pelo amor de Deus. Sem dúvida. Luiz, eu quero falar para você que ouvir essas duas falando de pão é uma boa música brasileira para os meus ouvidos, cara. Isso é muito bom. Eu acredito que nossos telespectadores também estão se divertindo e aproveitando muito com isso e somando, né? Então, eu vou só complementar um pouco do que elas falaram, né? Fico muito feliz com os comentários, felizes comentários vocês fizeram, parabéns, meninas. Eu acho que é por isso que a gente já começou essa live assim, né? Bombando, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Cristina Valejo, né? Quero falar que é uma excelente padeira. Hoje já é uma grande influenciadora. Eu já sou seu fã, Cris, tá? Somos. Parabéns pelo seu trabalho. Eu recomendo aí a quem quiser aprender um pouquinho mais sobre panificação também pode procurar a Cris, tá? Complementando, né, a qualidade da nossa estrela, né, do nosso velho e bom pão francês. Quem não gosta de um pãozinho na chapa, né? Quem não gosta com chapa saída requeijão, né? E assim por diante, né? Então, o que acontece? As massas madre, as fermentações naturais e as maturações, né, das massas, isso veio para somar. Isso há 20, 30 anos atrás era praticado, diria que 90%, 100%. Quando a gente fala na panificação, quando o padeiro fala maturação, o que acontece? A carne, né? Vamos falar de churrasco, né? Brasileiro gosta muito de churrasco, né? Vamos fugir um pouquinho do tema, mas eu já volto. Na carne, por exemplo, se a gente pegar um bom frango, né? Ou uma carne e maturar ela, né? Ou marinar, né? A palavra marinar. Aqui no Brasil, especificamente no sul, em Porto Alegre, tem um restaurante chamado Dom Pato, não sei se vocês já almoçaram lá ou jantaram. Mas ele tem um frango, um galeto maravilhoso. E sabe qual é o diferencial do frango? É que ele fica 72 horas marinando. A baguete francesa e o pão francês, né, o velho e bom pão francês, o segredo está aí, que nem a baguete francesa. A baguete francesa, para ela ter uma crocância, um sabor e aquele aspecto, né? Aquela crosta que faz crack, ela fica 48 horas na câmara maturando. Daí da onde vem o sabor, né? Da onde vem todos os valores, né? Nutricionais, digestibilidade, né? Que a gente chama, que é uma fácil digestão, a gente chama de digestibilidade.
E o pão francês não fica fora. O pão francês de boa qualidade, ele precisa, no mínimo, de 8 horas de fermentação. O padeiro chega hoje na padaria, ele fala assim, olha, o Manuele, né, ou o Patrício, o Fabrício, fala assim, ô Severino, acabou o meu pão e eu quero que tu faça ali uma massa rápida, Carlos, e rápido aí, por favor, que eu não posso ficar sem o pão, né? Aí o que acontece? O padeiro falou, ó, vou ter que usar muito fermento. O Raios, vamos, eu quero pão, não tem problema, né? E aí o padeiro ultrapassa, né? A fermentação hoje ela começa com 0,2%, 0,3%, e ela pode chegar, na panificação, a gente considera que até 4%, né? 4% é considerado uma boa fermentação, isso usando fermento fresco. É permitido, tem uma portaria, né, que permite isso. Então, se eu fizer um pão agora com 2% de fermento, em 4 horas ele vai estar bom de assar. Mas o que eu quero deixar bem claro é que ele não tem a mesma qualidade que se eu fizer com 1% de fermento, que ele vai fermentar em 8 horas, em média. A longa fermentação, né? Isso. E daí eu falo 8, 10, 12 horas, aí o pãozinho está perfeito, aquele casca fina, crocante, de cor dourada, né? Eu falo que assim, ó, eu uso até uma cor dourada aqui na minha dolma, né, que simboliza o trigo, né? Para quem isso eu nem estava no script, tá, Luiz Rodrigues? Eu acabei falando, mas esse dourado do dolma, do Clube dos Mestres do Sagrado Pão, simboliza o trigo, e assim, aquela cozinha dourada, né? Aí quando você corta aqueles lindos, aquelas bolinhas que a gente chama de alvéolos, né? Bem formado. Então, uma estrutura diferenciada. Isso quando você respeita os tempos e a programação de fermentação para você ter um produto de qualidade. Quando isso não acontece, aí é que nem eu falei, a pessoa não consegue entregar um produto de qualidade. Luiz Rodrigues, tá contigo. Não, tá perfeito. Eu como sempre digo nas lives, eu não vou nem falar mais, mas como eu sempre digo nas lives, o que eu sei fazer com pão é comer. E a gente precisa desse público, o comedor de pão. Eu sou muito, pão. viu? Senão, como é que a gente vai sobreviver? O padeiro ou a padeira sobrevive se tu não tiver clientes para consumir o nosso pão, né? Exatamente. Deixa eu falar 2 comentários aqui bacanas. Moacir Ramos Souto. Silvana, minha professora de panificação, fui um dos ganhadores do concurso de melhor pão francês de Itabuna, Ilhéus e região em 2019, promovido pelo Sebrae da Bahia. Bacana, hein? Professora, parabéns. Agora você foi longe, hein? E o Moacir, ele não era da área. E ele queria mudar de área e ele foi fazer curso comigo, fico super feliz. Eu acho que isso é gratidão, né? Para nós, professores, a melhor resposta é essa. Fico muito feliz. Parabéns. É verdade. Leonor Prece, a Márcia é uma profissional completa, porque além dos pães serem gostosos e de qualidade, são muito bonitos. Os olhos compram e o paladar fideliza. Aí sim, hein? Bacana. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. O Marcelo Neudel, se for feito pela Márcia, eu quero. Esse é suspeito, eu acho, viu? Tudo bem. Esse é o brother, né? Esse é o brother, esse é literalmente. Legal. Maravilha. A Valquíria Moreira fez um trecho, um comentário, né? Umas palavras simples, mas acho que diz bastante. Farinha, água, sal e tempero, os melhores ingredientes. É isso, não precisa muita coisa. Não isso mesmo, Valquíria, parabéns, excelente colocação. Bacana mesmo. Dando andamento ao nosso bate-papo aí, a gente está falando aí de pão francês, eu vou puxar um pouco de novo para a profissão. A tecnologia, né? Cada uma dentro do seu perfil de trabalho. O profissional no todo, vamos isolar se é homem ou mulher. O
profissional no todo, aqui no Brasil, profissional padeiro, padeira, ele ainda precisa evoluir muito para usar a tecnologia? Eu vou deixar as duas na tela, vocês podem trocar ideia e conversar a respeito. A gente quer ouvir um pouco a opinião de vocês. Pode começar, Márcia. Se precisa evoluir, é que nem a gente estava falando no começo, a gente sempre precisa procurar aprender e se qualificar. Então, vão surgindo equipamentos novos, é claro que a pessoa precisa evoluir, precisa saber usar. Hoje em dia temos bastante equipamentos que são usados na panificação, que facilitam muito, não tem mais tanto aquele trabalho braçal, né, que tinha antes na panificação, e isso ajuda muito, mas você precisa saber usar o equipamento, não adianta você só ter ele lá, gastar fortunas, milhões, e não dar acesso para o funcionário, para o padeiro, de usar o equipamento, né? Na verdade, eu acho assim, né, que fazer pão precisa muito mais, né, que carregar sacos de farinha, né? Ele precisa de ter necessidade de ter resistência, técnicas, né, e precisão. E com isso, ele faz através do quê? Através do que nós falamos, né, de cursos, de aperfeiçoamento. Então, qualificação, né? Através da qualificação deles, né? Então, eu acho que esse mundo, ele está evoluindo muito, né? Não são todas as pessoas que estão evoluindo junto, mas eu acho que é uma grande parte de evolução nesse processo e que tem tudo para melhorar, né? E tem equipamentos maravilhosos e que hoje, ontem mesmo eu estive em um lugar que eu fiquei super satisfeita, porque lá a metade dos funcionários é mulher, e são mulheres que o quê? Que enfrentam, né, a maceira, que enfrentam o dia a dia da padaria e do profissionalismo dela evoluído. Então eu fiquei super satisfeita, eu falei, nossa, eu acho que esse mundo realmente está mudando, né, na área da profissão. Né? Antigamente nós íamos numa padaria e a gente pensava assim, nossa, eu vou naquela padaria, e a gente pensava, eu vou comer o pão do Joaquim, o pão do José, né? E hoje não. E hoje você vai na padaria, você não quer saber se é o José, se é a Maria. Você quer um pão de qualidade, como nós falamos. Então, isso também vem do profissionalismo das pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante, está crescendo. Com certeza. Bacana. Eu vou, antes de trazer o Carlos, a Elida Dias, ela fez uma pergunta, eu tinha lido já, aí ela pede, leiam a minha pergunta. Eu vou perguntar, mas eu acho que é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, eu não conheço essa informação. Há quanto tempo as mulheres trabalham com panificação? Eu acho que, assim, eu desconheço uma pesquisa a respeito. Eu entendo que hoje pode estar bem mais, ter mais projeção a mulher dentro da profissão, mas, com certeza, há muitos anos já vem mulheres trabalhando. Eu não sei, pelo histórico profissional, vocês duas têm alguma coisa que possa complementar. Eu não sei, posso falar? Sim, à vontade. Eu acho que as mulheres, elas estão nessa profissão há anos, né? Desde a época dos avós, dos nossos pais, eles faziam pães para nós, né? As mulheres. Só que eles não eram o quê? Reconhecidos. Então, chegou um momento que o mercado viu que tinha que ter mulher no mercado. Pela minha experiência que eu tenho há 11 anos na área de panificação, eu estou vendo uma grande mudança de uns 5 anos para cá. Mas eu também não sei estatística, nada disso. Beleza. Porque o pão já existe há muito tempo, né? O pão é milenar. Então, eu acredito que, assim, até na época medieval, sei lá, nos ancestrais, às vezes quem estava lá por trás da cozinha, quem estava fazendo o pão para um rei, um pão para um... era uma mulher, podia ser uma mulher. Então, não dá para se precisar quanto tempo faz que a mulher está fazendo pão, né? O que eu digo, com certeza, eu acho que o momento hoje ganhou projeção.
Sim. Né? Mas vem de longa data. Vem de longa data. Espero, Elida, ter respondido um pouco. Eu vou trazer o Carlos... Oi, pode falar. Não sei se ela é da área, né? Mas se ela não for, fala para ela entrar, que ela vai ser bem-vinda. Bacana. Vou trazer o Carlos. Carlos, eu te trouxe, mas tem um assunto aqui. Vocês falaram sobre fermentação natural e Carlos Alberto Pereira fez uma pergunta. Fermentação natural, como com uma padaria que vende 3.000 pães dias, é viável? Tchau, que eu não sei a resposta. Eu vou responder a pergunta do meu amigo Carlinhos, o Carlos Alberto. De antemão, agradeço a participação dele. Já é o nosso fã de carteirinha. Obrigado, Carlinhos. Companhia do Pão, pão congelado. Vende muito pão hoje. Então, assim, pessoal, o que acontece? Hoje, eu vou falar um pouquinho também dali da experiência que foi perguntado, né, para as meninas também, eu vou dar um complemento, e em seguida responderei a pergunta do Carlinhos, tá? O Carlinhos, o Carlos Andrade, quando ele começou a fazer pão, quando ele estava no ápice da sua profissão, naquela aptidão profissional, eu fazia um carrinho de pão, um armário, conhecido como 500 pães, com 2 ajudantes, eu passava em 9 minutos, tá? Eu fazia, em média, de 10 a 12 carrinhos de pães, ou de 5 a 6 mil pães por dia ou por noite, quando eu trabalhava à noite. Aí, falando de automação, né, que foi uma pergunta que fizeram aí, falando de automação, o que acontece? Uma maquininha hoje não é a mais moderna do mundo, eu estou falando de uma máquina de médio porte. Ela te dá 27 mil pães hora. Então, eu respondo, né, aos telespectadores. Algum ser humano é capaz de fazer isso? Não é. Então, esse é um dos motivos que a indústria do pão congelado e a indústria do pão embalado hoje é responsável por 48% da venda de todo o mercado de panificação brasileira e da fabricação de pães. Então, a automação, ela só cresce e ela só traz praticidade, velocidade, rapidez. O profissional, ele só precisa se atualizar cada vez mais, que nem eu falei, saber que nem uma maceira hoje com 135 RPMs, né, que consegue dar ponto de véu, unir o glúten, que é a glutenina e a glutenina, entre 6 e 8 minutos, que antes um padeiro ficava meia hora misturando a massa. Então, a tecnologia só ajuda o padeiro. Não tem como fugir. Eu acho que a tecnologia veio para somar. Não tem como a gente fugir mais. Não dá mais para voltar lá atrás e falar assim, não, eu vou fazer pão. Então, eu vou me matar de trabalhar o dia inteiro, eu não vou conseguir entregar 10 mil pães. Imagine, uma máquina vai me entregar 27 mil pães hora. Dá para competir? Não dá. Então, só para reforçar aquela pergunta, e voltando à pergunta do Carlinhos, o Carlos Alberto. Não tem como uma empresa, uma boulangerie, uma boutique de pães, ou até uma padaria, ou uma mini padaria, mini mercearia, vendendo 3 mil pães dia, produzir. Hoje, né, lá em Floripa, né, na cidade de Florianópolis, tem 6 padeiras mulheres e 3 confeiteiras mulheres. Mas a produção não ultrapassa esse número, precisa de um número maior de funcionário. O Carlinhos sabe, em pouco menos de 1 hora, ele entrega esses 3 mil pães. O profissional padeiro, se fala assim, Carlos, me faz aí pães de fermentação natural. Eu preciso de 3 mil pães hoje de fermentação natural e que você me entrega hoje. Eu falo, Carlinhos, foi muito bom falar contigo, mas espera aí que eu vou ligar aqui para uma indústria que eu tenho. Eu vou te entregar o pão, só que não vai ser artesanal. Já vai vir um pouquinho diferenciado. Aí vai entrar a tecnologia, né? Tecnologia de enzimas, que foi um tema da nossa live anterior. Aí vai entrar a expertise da automação e a expertise da tecnologia de enzimas e ingredientes, melhoradores, aditivos e assim por diante.
Respondido, Luiz Rodrigues. Carlinhos, espero ter respondido a sua pergunta. O Luiz está sem som, né? Luiz, o seu microfone... Ok. Oi, desculpa. Hoje eu tô falhando muito. Vou ler aqui alguns comentários. A Dalila Santos Silva, saudade das suas aulas, Silvana. Fernanda CF, parabéns, Márcia. Luciane Ribas, o pão artesanal é o diferencial. Alan Tavella faz um elogio a todos, né? O mercado da panificação ganha muito com profissionais como vocês, e eu também vejo dessa forma. Leonardo Lopes, é ótimo ver as mulheres na parte da panificação. Isso mostra evolução e igualdade, assim como os homens na confeitaria. Isso aí. E a Elida Dias fez um comentário, na verdade, são gliadina e glutenina que formam glúten. Bacana, não sabia. Correto. Uma em forma de bastão e outra em forma de bolinha. Depois que a massa homogênea, depois dos 5, 6 minutos, e aí a segunda velocidade que vai dar o ponto de véu, onde os padeiros têm aquela massa elástica, né? Aí uniu a gliadina e glutenina, correto. Olha uma live boa, hein? Bastante informação. Especiais, né? E eu vou me manter um pouco na linha de produto. É o seguinte, eu tenho algumas informações, a gente sabe que o Brasil não é um dos países que mais consome pão no mundo, a gente tem o Chile aqui embaixo que supera a gente, a Alemanha que tem não sei quantos 1000 tipos de pães. Para você, Márcia, Silvana, o que será que precisa ser feito em questão de produto, porque a gente está muito fixado na farinha branca, no pão francês, para que a questão do consumo do pão venha evoluir um pouco? Eu acho que seria na criatividade, na inovação do produto. Hoje a gente está vendo isso caminhando, a gente vê muitas padarias novas, né, as boutiques, investindo nessa qualidade, nesse diferencial. Não só que nem a gente estava falando do pãozinho francês, que muita padaria é o carro-chefe, mas uma outra linha de fermentação longa, de fermentação natural, com produtos diferenciados, incorporando a parte da confeitaria com a panificação, trazendo um paladar diferenciado. Então, acho que a qualidade e a diversidade de produtos é que teria que estar aumentando para a gente poder ter mais venda de produtos. Eu acho que nessa fase que nós estamos passando, né, da Covid, isso está muito claro, né, que hoje tem muitas pessoas que elas estão se reinventando e se reinventaram através do quê? Dos pães. E com qualidade, né? Com produtos funcionais. Então, hoje eles têm uns pães ali que tem grãos, tem pães, igual vocês já foi comentado, fermentação natural. Então, eu acho que isso... Oi? A linha fitness, né? Que também está pegando bastante. Isso. Então, eu acho que é o que a gente está vivendo hoje. Hoje já tem muitos pães artesanais, muito em alta, e com sabor diferenciado, qualidade e assim por diante. Nós estamos no caminho. E aí, Carlos, sua opinião, você que está mais próximo da indústria, como é que você está enxergando essa questão aí? A indústria, Luiz, eu vejo que ainda os pães funcionais, os pães vegetais e a fermentação natural, que é os pães artesanais, acho que a indústria precisa investir mais, acreditar mais e praticar mais. Eu vejo ainda poucos aderindo os pães artesanais, eu vejo poucos explorando
pães funcionais, que a gente sabe que, se a gente puxar um histórico aí, há 10, 15 anos atrás, os pães funcionais, né, a linha de integrais e grãos e etc., eram poucos vendidos. Hoje já é mais. Uhum. Os pães vegetais também, né, a linha de vegetais e também a linha de gourmet, também era pouco explorada. Hoje já cresceu muito, inclusive, que nem a Suzuki falou, né, tempos de pandemia, muito delivery, muito lanche, muita gente em casa pedindo o seu lanche, né, essa hora da noite. Uhum. Então, um bom pão, por exemplo, um bom lanche, um bom hambúrguer com pão vegetal, né, além de ser saudável, mais leve, esse mercado eu vejo que está crescendo muito. E respondendo à pergunta do Luiz Rodrigues e do nosso telespectadores, eu acho que as indústrias precisam explorar mais. As boulangeries, as padarias estão saindo na frente, né? Logicamente. Agora, as indústrias, eu acho que eles conseguem melhorar mais isso daí. Eu vou abrir uma questão aqui. Tem algumas perguntas, eu acho legal. E olha que eu prometi para o pessoal convidado também fazer pergunta, hein? Que ia ser um bate-papo. Mas, gente, o pessoal está inflamado aqui, querendo saber algumas coisas. Pô, vocês têm o conhecimento. Tem que bombar, né? Se não for assim, não tem ibope, né, Luiz? Ninguém fica aí. A Dalila Santos Silva, ela faz uma pergunta. Quero fazer uma pergunta. Por que o pão caseiro que eu estou fazendo está rasgando a parte de cima? Aí eu acho que é uma parte técnica, ela está errando alguma parte do processo. Ou é no forno muito quente, ou é na modelagem do pão. Aí precisaria acompanhar o processo todo para poder estar sinalizando melhor, né? Não é isso, Silvana? Sim, hidratação também, né? Uhum. É difícil, assim, responder a olho nu, mas, a princípio, são esses mesmos parâmetros. Ok. O André Rocha, ele não é uma pergunta. Bom exemplo é a panificação Kasher, ou Kasher, eu não sei a pronúncia correta. Tudo é na receita, não tem indústria de fora. É o sonho de todos os padeiros trabalhar. Mais de 40 modelos só onde eu trabalho. Pães de fermentação natural. Bacana. Eu não sei se vocês conhecem Kasher ou Kasher, não sei como é que seria a pronúncia correta. Uhum. Aqui tem mais uma. E sobre levain industrializado, qual a opinião de vocês? Olha, eu sou meio suspeita porque eu não gosto, mas e sou muito sincera do que falo, né? Eu acho que tudo que passa por um processo deixa de ter um pouco de qualidade, né? É diferente quando você participa, você começa do zero, você está produzindo, então é uma qualidade. Quando aquele produto se torna processado, tem um diferencial, né? Querendo ou não, vai ter. Isso é minha opinião. Se você que fez, você sabe com o que você está trabalhando, né? E vai ter muitos aditivos ali também, Sim. né? Não é uma coisa natural, ele deixa de ser natural. Deixa de ser natural, não é tão natural, né? Posso falar, Luiz? À vontade. Obrigado. Eu sei que as meninas são a estrela da vez, mas só complementando, eu acho que elas estão muito eficientes aí, mas só para dar uma forcinha, né? Respondendo a nossa pergunta lá da telespectadora, como que é o nome dela, Luiz? Que fez a pergunta que o pão dela estava estourando. Ok, Luiz, ele desconectou o microfone de novo. Já vou responder e já vou direto para... Vamos lá. Dalila Santos Silva, estava procurando. Tá, bacana. Obrigado, Luiz. O Dalila Santos Silva, né? Primeiramente, obrigado pela sua participação. Excelente pergunta. Eu falo que assim, né? Falar da nossa estrela, para mim, é sempre ouvir uma boa música popular brasileira. É o nosso pão.
Dalila, primeira observação. Eu acredito que você está fazendo pão de fermentação natural, com a sua massa madre, correto? Se correto, você vai controlar a acidez, né? A gente chama de ácido lácteo e ácido acético, né? Que é a acidez da sua massa e, ao mesmo tempo, o frescor. De repente, por exemplo, a minha massa madre, eu alimento ela a cada 2 dias. Eu posso alimentar a cada 3 dias. Mas se eu ficar 4 dias sem alimentá-la, ela vai ter mais ácido acético, que ela vai ficar mais azedinha. E, ao mesmo tempo, ela vai ficar mais forte. Esse é um ponto que o seu pão pode estourar. O outro ponto é a hidratação, é o que a Suzuki falou, tá certinho. Se o seu pão tiver pouco hidratado, ele também estoura, que ele fica forte. Um outro ponto que a Márcia também, a Neude, colocou é também como manipular, né? Além de hidratar, a quantidade que você sova ele, tudo mais, o processo de fazer. Isso também ajuda, né? E a Neude falou do forno também, que é muito importante. Você controlar a temperatura certa. Porque se o seu forno está frio, ou você controla mais o teto ou o lastro, por exemplo, se o meu lastro, que é o piso do forno, está muito quente, ele explode, daí pode rasgar. Se está muito frio, também acontece isso. Então, precisa ter um equilíbrio ali no forno entre teto, né? A gente fala que é o teto, que é em cima, e o lastro, que é o piso. Precisa controlar bem isso para que o seu pão desenvolva e para que também ele abra a pestana e ele não estoure. E o último fator que faz os pães estourar, eu aprendo muito isso nas padarias, é a falta de vapor, né? A falta de vapor no forno também causa isso. Então, eu indico você, se for um caso desse, ferver ali uma meia jarra de água, colocar uma assadeira de bolo embaixo da sua grade do pão, e a hora que você colocar o pão no forno, colocar essa água fervendo embaixo. E aí, nos últimos 5 minutos, você tira, de 5 a 8 minutos, você tira essa água. Aí o seu pão passou por um processo de cozimento, depois ele vai secar e finalizar assando. Vai melhorar a crosta e a crocância, que a crosta vai te dar crocância e vai te dar uma coloração mais dourada. Aí você vai retirar essa água nos últimos, pelo menos, 8 minutos, dependendo da temperatura do seu forno. Tá? Isso aí para responder a pergunta dela. E a outra pergunta, Luiz Rodrigues, era... Aqui. Oi. Agora até eu me perdi, porque tem tanta pergunta, eu estou aqui que eu não sei. Vamos eu sinceramente... Vamos lá, gente. É o seguinte... Era massa madre, posso só finalizar a massa madre. Massa madre é o levain industrializado. Industrializado. Pessoal, eu confesso que é assim, né? A gente fala do que a gente conhece. Eu tenho a minha massa madre, eu trabalho com massa madre há 3 décadas, né? Que nem eu falei para vocês. Eu aprendo todo dia fazendo pão. Há 3 décadas praticando a panificação. Eu não fiz nenhum pão igual ainda. E eu tenho a minha massa madre. Vira e mexe, eu estou mostrando ela aqui. Ela está aqui na minha geladeira. Se alguém pedir para ver aqui, eu mostro, não tem problema nenhum. E eu já trabalhei com massa madre desidratada, francesa, alemã e belga. Né? Tem trigo durum da Itália, tem trigo de origem francesa e tudo mais. A gente sabe que os melhores panetones são italianos, né? Os melhores pão italianos são da onde? Da Itália, né? Mas a França já consegue também um excelente resultado. Então, eu falo, a massa madre desidratada, industrializada, cara, você só vai se adaptar. É uma questão de adaptação. E você vai tirar excelentes pães, tão bom quanto o seu com a massa madre fresca. Tá? Essa é a minha dica. Beleza. Olha, tem bastante pergunta. A gente está em tempo de encerrar quase. Eu vou só destacar aqui... O é bom, passa rápido, né, Luiz? Com certeza, com certeza. Falta 5 minutos, cara. Para mim botar para que o André Rocha fala que pães caixa não é uma indústria, lógico, são pães judaicos,
E, olha, Cássio. Fanny, e vocês não me Isso. corrigiram, hein, caramba. Ah, Me deixaram pagando esse mico, mas tudo bem. Em rede mundial, né? Porque internet, mico em rede mundial, mas tudo bem. Vamos lá. A Elida Dias, ela puxou o assunto de produtos sem glúten. Para a gente não ser muito expansivo, porque acho que também não vai dar tempo, né? Ela fala assim, produtos sem glúten, o que vocês, como substituto da farinha, recomendam? Sim, bem rapidamente, o que vocês podem falar a respeito? Começa a Márcia. Pode falar, Silvana, você tem mais experiência. Tá, Silvana. É que hoje, na verdade, existe várias farinhas de substituição, né, da farinha de trigo. Farinha de grão de bico, farinha de arroz, amido. Então, tem uma variedade que ela pode usar. Grão de bico, farinha de grão de bico. No caso, tem Então, que testar né? o que... São produtos diferenciados, né? Ela não vai ter ali o glúten desenvolvido, o volume esperado, nada disso. Então, normalmente fazem até um mix, né, Silvana? O pessoal normalmente que trabalha com essa linha que não tem glúten nunca usa uma farinha só farinha de arroz. Normalmente é feito um mix para poder chegar numa qualidade melhor do produto. Isso mesmo. Bacana. Ô, Carlos, acho que tem uma pergunta que você vai dominar com mais maestria aí. A Valquíria Moreira pergunta, como saber se o trigo é de qualidade? O que ela deve verificar nas especificações? Aí, Carlos, você que é do moinho. Grande pergunta, Valquíria. Hoje não tinha tido ainda uma pergunta dessa, né, Luiz? A gente estava finalizando aqui a nossa live e não tinha pergunta. Então, assim, Valquíria, o trigo de qualidade hoje, eu falo que é assim, né? Hoje, 70%, 85% de todo o nosso pão consumido no Brasil é trigo argentino, tá? Eu trabalho há 17 anos em moinhos de farinha, trabalhei em grandes moinhos nacionais e sempre usei trigo argentino, para nós já é normal. O trigo hoje de boa qualidade é o Upriver, né? Um argentino de boa qualidade, e é o mais consumido por nós. Mas aqui no Paraná já temos trigos de boa qualidade, em Goiânia também já temos bons trigos, aqui próximo a São Paulo, aqui ainda pertence a São Paulo, né? O estado de São Paulo, aqui no Avaré, temos excelente trigo. Então, hoje, para complementar, né? Como escolher um bom trigo. Eu falei um pouquinho disso na live passada, né? Eu considero 3 fatores primordiais e base para você ter como você escolher. O primeiro, você avalia a cor da sua farinha. Uma farinha branca que tenha entre 0,50% e, no máximo, 0,55% de cinza. Isso vai te dar pães com boas crostas, crocância, com a coloração e com sabor diferenciado. O outro fator que, normalmente, algumas indústrias, quando a gente manda uma carreta de farinha, eles pedem o laudo, né? O outro fator, o segundo, é o W, né? A força desse trigo. O W é a força. Hoje, um trigo de boa procedência, ele tem imagina aí, 270, pode chegar até 310, 320 de W. Isso é que nem entender de RPM de equipamento, né? O que é mais, o que é menos, mas é só uma referência, né? Respondendo a pergunta da Valquíria e todos os telespectadores. O terceiro que eu considero muito é o P sobre o L, né? Eu chamo de IE, extensibilidade e elasticidade. Não adianta nada eu ter um trigo, que nem o nosso trigo nacional, a gente tem trigo aí que passa 400 de W, de proteína fortíssimo, mas ele não tem uma boa estrutura, que é um P sobre L. Daí ele vai e, de repente, bum, aquele pão lastrado, sabe? Parece que cria uma barriga lá, ele fica parecendo uma bolacha embaixo. Isso é quando o trigo não tem uma boa qualidade, não tem uma boa seleção, né? A gente fala que lembra até um pouco o comentário que a Márcia Neude falou ali.
para se ter um pão de boa qualidade sem glúten, o primeiro truque ou a primeira expertise que a gente chama é fazer um blend do que tem, dos ingredientes ricos e que não contenha glúten. Essa é a primeira expertise. Na farinha de trigo também não é diferente. Hoje, se você comprar a minha farinha do Moinho Canoelas, você vai levar trigo argentino e trigo nacional. A gente tem um blend. É que nem aditivos, né? As indústrias de pães, eles usam 2 aditivos, né? Enzimas diferenciadas, que são tecnologias que traz a maquiagem para o pão. Eu falo que, assim, o pão que eu faço em casa é que nem a minha filha, a minha esposa, quando acorda de manhã, sem maquiagem. Sem filtro, né? Natural. Agora, depois que elas vão no banheiro, se maquia, arruma o cabelo, põe uma base, né? Põe um filtro ali, fica linda, maravilhosa. É que nem o pão francês. O pão que eu faço em casa é diferente do pão que eu faço na padaria. Porque a gente tem na padaria as enzimas, os melhoradores, os ingredientes que dá a maquiagem no pão, né? Isso, hoje, graças a Deus, é tudo permitido, né, pela Anvisa, por outros órgãos que vigiam, que fiscalizam e tudo mais. Mas a diferença é essa, que em casa eu faço pão, minha massa madre, água, sal e farinha, né? Na padaria, que nem eu falei, aqui eu faço meu pão agora e eu asso amanhã para o meu café da manhã, tranquilo. Mas na padaria o cara vai fazer agora são 20 horas e 12 minutos aqui no meu relógio. Aí o cara vai fechar a padoca 10 horas da noite, ele quer vender pão, né? Tudo bem que está um pouco fora, mas vamos dizer que seja 5 horas da tarde e o Patrício, né? Ou o Fabrício, né? Ou até o Maurício, ele fala assim, ó, meu pão vai acabar daqui a meia hora, eu preciso de pão. Aí ele pede para o padeiro fazer pão em 2 horas, 3 horas. Então, pessoal, não dá para fazer mágica. Valquíria, trigo de qualidade, blend, hoje, escolha, veja pela cor, pela força e pela estrutura. Essa é a dica, Valquíria, e para todos os telespectadores. Luiz Rodrigues, espero ter respondido. Maravilha, respondeu, com certeza respondeu. Eu vou ler alguns comentários, a gente, infelizmente, vai ter que entrar no encerramento da nossa live, mas, desde já, foi um sucesso. Alan Tavella, essa live foi... Salve! Alan Tavella, essa live foi deliciosa, como um pão francês recém-assado. Aquele cheirinho, né? Quando passa a manteiga derrete. Que bom, boa comparação. O João Carlos Noidel, parabéns a todos, uma aula muito educativa, tirei muitas dúvidas. Bacana que isso bom, João, fico feliz aí pela mesmo, sua participação, né? Também. Bacana. A Luiziane Ribas, parabéns pela live, gostei muito, muito enriquecedora. E a gente tenta fazer esse trabalho aí, trazendo esses profissionais extremamente qualificados para conversar com a gente aqui. Sem dúvida. Deixa eu ver mais. Você sempre com as melhores escolhas, Luiz Rodrigues. Isso é o que eu chamo de positivo marketing, né? Quando você pensa e age positivo, não tem como errar, né, Luiz? Não tem erro. Roberto Tadeu Pereira, parabéns a todos, principalmente para a Silvana, ótima professora. Obrigado, Roberto. Obrigada. Então, pessoal, é o seguinte, a gente infelizmente tem que encerrar. Eu vou fazer aqui os meus agradecimentos à Silvana, muito obrigado por ter aceito o convite do Clube das Mestras do Sagrado Pão. Márcia, você também, muito obrigado, tá, por ter aceito o nosso convite, vocês vão ter aí um espaço para fazer o encerramento. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui fazendo esse trabalho contigo, essa parceria nossa, agradeço bastante. Agora seria de mim sem você aí, Luizão. Imagina, que isso. Agora eu vou passar a Márcia para você fazer as suas considerações finais. Bom, queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui nessa live, ao Carlos, à Silvana, pela parceria, de a gente poder estar dividindo um pouco com vocês que estão aí do outro lado, né?
É pouco tempo para poder tirar muitas dúvidas, que a panificação tem muita coisa técnica, mas é um prazer sempre estar falando de panificação. E agradecer a todos que estão aí do outro lado, assistindo e com paciência. Se a gente puder ter tirado um pouquinho de dúvida, esclarecido um pouquinho que seja da dúvida de vocês, já foi de uma grande valia. Obrigada a todos, bom final de semana. Bacana. Silvana, agora com você. Bom, muito obrigada, Luiz, ao Carlos, né, principalmente por ter dado essa oportunidade das padeiras existirem, né, e obrigada a todos que me assistiram, né, e aos meus alunos, eu amo eles de paixão, eles sabem disso, que é do fundo do coração, fico feliz, porque, na verdade, eu plantei uma sementinha e acho que agora está florindo, né, e obrigado, espero ter agregado alguma coisa, né, para vocês, e uma boa noite. Bacana. Carlos, agora é a hora de você falar com as suas convidadas. Meninas, eu só tenho a agradecer ao carinho a cada uma de vocês, a Silvana Suzuki, tá, que deixou aí o celular, né? Eu digo assim, os fazeres do lar, você não precisou deixar o celular, né? Mas você deu-nos atenção, porque durante a live não dá para tomar conta das crianças, nem dar atenção para o maridão, né? Então, eu agradeço de coração. Márcia Neude também, obrigado, Silva. Márcia Neude também, obrigado de coração. Mande um abraço aí para o Adriano, tá tudo de bom. Obrigada, será dado. Eu acredito que os telespectadores logo vai voltar e vai pedir bis para vocês, tá? Quem quiser me seguir, Carlos, posso falar? Bacana. Pode, claro. No Instagram ou então no Facebook, Silvana Suzuki. Ótimo, excelente. Obrigado, meninas de coração. Obrigado, Luiz Rodrigues, aí, por mais uma live aí, você na direção, mandando muito bem, como sempre. Quero agradecer a todos os meus padrinhos, patrocinadores e colaboradores que acreditam no Carlos Andrade, no Clube dos Mestres do Sagrado Pão e no Clube das Mestras do Sagrado Pão. Todos eles que acreditam, investem e faz com que a gente esteja aqui trazendo novidades, tecnologias, técnicas e um bate-papo descontraído. Quero agradecer também a Papai do Céu, que nos permite a multiplicar o pão todos os dias, né? Que sem ele nada feito. Amém. Quero agradecer ao grupo Canuelas, família Naville, que também de braços abertos me acolhe, tá? E deixar uma dica aí para todos os padeiros, que amanhã tá frio, tem que tomar cuidado com as duas colunas que eu falo da panificação, o tempo e a temperatura, né? Amanhã pode chegar a 5 graus na madrugada, então se atentem a isso. As pilastras mais importantes da panificação brasileira é tempo e temperatura. Hashtag panificação brasileira. Luiz Rodrigues, está contigo? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, Silvana, Márcia, Carlos Andrade. Obrigado. A você que esteve aí do outro lado durante essa 1 hora ouvindo a gente, ouvindo os especialistas, né? Eu só aqui me atrapalhando com o botão do microfone hoje. É isso. Mas espero que tenham gostado. É ao vivo, né, Luiz? Então acontece muita coisa quando estamos ao vivo, né? Não tem jeito. Exatamente. Espero que tenham gostado, que tenha sido de proveito. Muito obrigado a vocês, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa noite. Salve, salve, meninas!